Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos novamente aqui ao canal do Branco. Tô gravando esse vídeo no dia 28 de junho, que é o dia de nascimento de ninguém menos que Raul dos Santos Seixas, 77 anos do nosso eterno maluco beleza, o rei do rock brasileiro, que eu já homenageei tantas vezes ao longo da minha carreira, fiz tantos programas especiais no rádio, hoje mesmo fiz questão de homenageá-lo diversas vezes. Porém, esse vídeo não vai ser para falar sobre o Raul, vai ser para falar sobre uma outra data nesse dia que comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E aí você fala, mas pô, Branco, por que você está falando disso no canal? Seu canal não é sobre rock, não é sobre música? É, e não é apenas, né? Porque eu também falo sobre outras coisas. Mas isso tem tudo a ver com o nosso mundo, com o nosso universo. Primeiro, porque o rock surge como uma música de contestação, sempre foi, né? Uma música que veio para quebrar os padrões da sociedade desde o início. Os nossos ícones pioneiros do rock sofreram preconceito na pele, de Elvis Presley aos Beatles. Se você pesquisar na história deles, vai descobrir que eles foram ofendidos, assim como muitos outros, com termos pejorativos relativos à sexualidade apenas porque tinham cabelo comprido, porque ousavam usar uma roupa diferente. Então o rock desde o início também lutou com esse tipo de preconceito, sendo que um dos seus pais criadores do estilo, ninguém menos que Little Richard, era claramente bissexual, né? O Little Richard, eu ouso dizer que talvez ele foi o primeiro queer nesse sentido, né? É exatamente a letra Q aí da sigla LGBTQIA+, que é uma das palavras dessa sigla que menos se tem compreensão. E o queer é uma figura que fica ali entre os gêneros, podemos dizer assim, né? Algo diferente. E o Little Richard era exatamente isso. Ele, que depois, mais tarde, se tornaria uma figura até religiosa, né? Uma espécie de pastor protestante, mas nunca escondeu esse lado bissexual. Reza a lenda que, certa vez, ao ser confrontado com a informação de que o Chuck Berry alegava que era o verdadeiro pai do rock and roll, o Little Richard, com o seu humor, com o seu sarcasmo, respondeu: bom, se ele é o pai, eu sou a mãe. Isso já explica muita coisa, né? E o Little Richard sempre foi aquela figura espalhafatosa, né? Escreveu e fez sucesso com um clássico chamado Tutti Frutti, e já dizia também muita coisa. Todas as frutas, né? Uma mistura de todas elas, mais ou menos o que representa aí a bandeira do arco-íris hoje em dia. E aí, depois do Little Richard, vários outros grandes ícones do rock demonstraram publicamente as suas preferências sexuais. A Janis Joplin, ainda na década de 60, era abertamente bissexual. Ela se relacionava com homens e mulheres, inclusive namorou mulheres. Outras figuras da época, como o Lou Reed, por exemplo, se relacionou com um transexual. O Iggy Pop também era uma figura abertamente bissexual. O próprio David Bowie nunca deixou isso muito claro, sempre se relacionou com mulheres, mas sempre teve a figura andrógina, né? Assim como os New York Dolls, que surgiram na década de 70, uma banda pré-punk, podemos dizer assim, e que os membros todos se vestiam com roupas femininas, né? E aí na década de 70 surgem os grandes ícones, que são símbolos desse sentido, que são ninguém menos que o grande Freddie Mercury e o Robbie Halford, né? Que aparece no Judas Priest, uma banda de heavy metal, um meio que se tornou tão conservador depois, o que por si só já é uma contradição, né? Ainda nesse sentido, nos anos 70 surge as Runaways, né? A banda só de mulheres, que também veio para brigar aí contra a misoginia, né? O preconceito contra as mulheres nesse meio, que também é muito preconceituoso nesse sentido. E a Joan Jett é claramente uma mulher lésbica. Na década de 80, aqui no Brasil, surgem duas outras figuras icônicas, que são o nosso eterno Cazuza, gigante, assim como outro tão gigante quanto Renato Russo. Já na década de 90, vem a Cássia Eller, quebrando tudo, também uma mulher bissexual, né, que tinha uma preferência por mulheres e que era uma mulher de uma atitude extrema, como todos eles são, principalmente pela coragem de enfrentar a sociedade conservadora, preconceituosa e hipócrita, né? Enfrentar
os preconceitos, as acusações e levar adiante a sua obra, o seu trabalho, tocar a sua vida sendo apenas aquilo que eles são. Então, por isso, por muito mais, eles merecem o nosso respeito, assim como todo mundo merece respeito por as suas escolhas, por ser o que são. Então fica aqui a minha mensagem de que o rock and roll é uma música de respeito e de tolerância e abaixo a homofobia. Beleza? É isso aí. Grande abraço a todos. Valeu. Fechou.